TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, começamos mais um Correio Petropolitano na TV. Hoje é sábado, 25 de março, e você vai ver a seguir. Delegacia coleta depoimento de testemunhas que presenciaram um acidente que matou idosa no Alto da Serra, em Petrópolis. A arquibancada do estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, é interditada por riscos estruturais. Tragédia que atingiu Petrópolis no dia 20 de março completa um ano nesta segunda-feira. Shopping Pátio Petrópolis apresenta problemas 4 meses após a inauguração. Atendimentos gripais dobram entre fevereiro e março em Petrópolis. Agora, no Correio Petropolitano na TV. Na manhã de sexta-feira, policiais da 105ª Delegacia de Polícia, no Retiro, coletaram os depoimentos das testemunhas que presenciaram um acidente que resultou na morte de uma idosa no dia 17 de março, no Alto da Serra. A nossa equipe conversou com uma destas testemunhas. Cirlei Alves de Souza Ribeiro, de 84 anos, morreu após ser atropelada por um motociclista na tarde da última sexta-feira, dia 17 de março, no Alto da Serra, em Petrópolis. Segundo relatos de testemunhas, a vítima estava atravessando a faixa de pedestres após um ônibus da aviação Petroita parar para a idosa cruzar a faixa, quando uma motocicleta surgiu repentinamente em alta velocidade, a atingindo. Cirlei chegou a ser socorrida pelo Corpo de Bombeiros e encaminhada ao Hospital Santa Teresa, mas não resistiu aos ferimentos e veio a óbito. Ela estava atravessando na faixa, o ônibus parou para ela atravessar e a moto não. Na moto tinha ele e mais 2 pessoas e ela voou. Ela estava atravessando perto ali da padaria, perto ali do Zé Caneta, e foi parar na frente do ponto de táxi, ali na frente do Tá no Gosto. Tanto é que o chinelo dela está debaixo do carro na frente da padaria e o outro está ali debaixo do táxi. Então assim, ela voou, o menino ficou muito revoltado de ser atropelado, queria ir embora, as pessoas que seguraram ele ali, e ele ficou o tempo todo assim, de braço cruzado, tipo, não tô nem aí, não vai dar em nada, não vai acontecer nada. E eu que liguei pra família. Eu fiquei ali com ela o tempo todo, sentei ali com ela, fiquei com ela, ela assim, estava em estado de choque praticamente. De acordo com a testemunha, o acusado também vive na região do Alto da Serra e não é a primeira vez que ele causa um acidente no trânsito. De acordo com ela, o sentimento é de indignação em saber que o causador do acidente saiu impune. Ele é morador do Alto da Serra, todo mundo se conhece. Sabe, já é a terceira pessoa que ele atropela ali. É um sentimento de indignação, porque a partir do momento que ele atropelou a primeira já era para ter acontecido alguma coisa. Mas não, a justiça vai deixando. Teve o caso da dona Cirlei que veio a óbito. Entendeu? E agora vai acontecer o quê? Ele vai continuar impune? Ele não pode continuar impune. Porque não fui a única que vi, outras pessoas também viram. Entendeu? E teve o agravante de morte, gente. Mesmo se não tivesse morte, foi um atropelamento feio. Ela teve traumatismo craniano, fratura exposta no braço, na perna, no tórax. De acordo com informações repassadas pela Polícia Civil, o motociclista não possui carteira nacional de habilitação. E o caso está sendo tratado como homicídio culposo, que é quando o acusado não tem a intenção de matar. Ainda de acordo com a Polícia Civil, imagens das câmeras de segurança estão sendo analisadas para verificar a velocidade em que o motociclista estava no momento do acidente. Ainda de acordo com a polícia, foi instaurado um inquérito policial para apurar as circunstâncias da morte de Cirlei. O condutor da motocicleta foi identificado e prestou depoimento. Nesta sexta-feira, também foi coletado o depoimento do motorista do ônibus, que parou para Cirlei atravessar. Várias testemunhas já foram ouvidas, vídeos de câmeras de segurança já foram juntados ao inquérito e provavelmente na próxima semana a delegada já vai vai fazer o relatório final do inquérito. As pessoas são do Alto da Serra, né? Então eles estão arrumando testemunhas, auxiliando, e aí eu estou fazendo esse contato entre a família e a delegacia, né? Para que a gente possa agilizar o mais rápido possível. Mas a delegacia está se empenhando perfeitamente, está fazendo de tudo para que seja esclarecido os fatos o mais rápido possível. A idosa deixou 4 filhos, 7 netos e 6 bisnetos. Um deles ela não chegará a conhecer.
O velório de Cirlei aconteceu no último sábado, dia 18 de março, e a missa de 7º dia aconteceu nesta sexta-feira, dia 24. Primeiro eu quero que ele seja preso, porque para mim isso não é homicídio culposo, não. É um homicídio doloso, entendeu? Porque teve a intenção sim de matar, teve. Inaugurado em novembro do ano passado, o Shopping Pátio Petrópolis veio com a proposta de deixar o primeiro distrito da cidade com a cara dos grandes centros urbanos. Mas, apesar de ter gerado empregos e ser um novo atrativo para o município, alguns petropolitanos acreditam que o espaço ainda tem muito a melhorar. Foi com a promessa de abrigar grandes lojas, possuir uma estrutura diferenciada, hotel e atrativos inéditos que o Shopping Pátio Petrópolis foi recebido com muita empolgação pelos petropolitanos em novembro do ano passado. A geração de empregos também foi outro diferencial, diante das dificuldades que o comércio da cidade tem enfrentado desde as tragédias climáticas registradas em 2022. Mas, apesar das novidades divulgadas, nem tudo se concretizou como esperado. Logo nas primeiras semanas, houve registro de alagamento na loja Pernambucanas. O cinema apresentou defeito em mais de uma ocasião. Alguns lojistas relataram a ocorrência de pequenos furtos. E os empresários reclamaram do alto valor do aluguel. Diante disso, a frustração tem substituído o sentimento de empolgação de quem frequenta o espaço. Eu acho que ali tem espaço para isso e o público exige, né? Tem público para isso. Então eu acho que tem bastante loja ali, lojas de fora. Não só de transferência aqui do Rua do Imperador, que tem um monte de lojas, né, fechadas, e mudar ali para o shopping. A gente quer novidade, eu acho que está faltando isso. Infelizmente o aluguel ali é extremamente caro, né? Eu acho que a galera poderia ter uma sensibilidade de diminuir, mas infelizmente a maioria não vê assim, dessa maneira. Mesmo se tratando de um prédio novo, algumas paredes do shopping já apresentam rachaduras. Além disso, os acabamentos de portas e até de um dos elevadores estão inacabados e muitas lojas não foram ocupadas. Grandes marcas muito esperadas pelos petropolitanos e que eram promessa no shopping também não abriram. Outro problema foi registrado dias antes do Natal, quando uma joalheria da parte interna do shopping foi furtada horas antes da abertura. Os bandidos entraram e em seguida fizeram uma abertura na parede lateral da loja e levaram mais de R$100 mil em mercadoria. A fraca estratégia de marketing adotada pela administração também pode estar contribuindo para que muitas lojas permaneçam invisibilizadas. Um exemplo disso foi o Natal, período tradicionalmente mais importante para o comércio, mas que não contou com campanhas publicitárias específicas que fortalecessem o recém-inaugurado shopping. E quando o assunto é inclusão, o espaço deixa a desejar, já que para as áreas de comum acesso há apenas um elevador. Nas escadas tá ótimo, né? Tem bastante coisa, mas o elevador, somente um. Faltou um pouco de planejamento dos donos, né? Eu acho que esse falta de planejamento não só dos donos do shopping, mas em geral do comércio, que não se preocupa muito com as pessoas que necessitam de um acesso, né, especial para poder se locomover. Então faltou esse olhar acessível? Acredito que sim. Na última segunda-feira, a tragédia que atingiu Petrópolis no dia 20 de março de 2022 completou um ano. Eu conversei com alguns amigos de vítimas fatais e também com os comerciantes da rua Washington Luiz, que foram muito afetados na ocasião, mas já apresentam sinais de recuperação. Tinham se passado 35 dias da primeira tragédia registrada no dia 15 de fevereiro de 2022. Uma das maiores já registradas em Petrópolis. A cidade, já tão castigada, ainda estava em luto pelas 235 vidas perdidas brutalmente na data, quando em 20 de março, uma nova tragédia marcou o município. O número de mortes subiu então para 242, de acordo com dados da Polícia Civil. Entre eles estava o artista e professor Nelson Ricardo Ferreira da Costa, de 59 anos, e a mãe Heloísa Helena Caldeira da Costa, de 86 anos. Eles moravam em uma casa de 3 andares que desabou após um deslizamento de terra.
Cláudio era amigo de Nelson há mais de 15 anos e conta que quando recebeu a notícia da morte do professor, não acreditou que fosse verdade. Segundo ele, depois de um ano, a sensação é ainda como se parte dele tivesse sido arrancada e deixado um vazio. Eu me lembro até de uma vez que fui até a casa, o ateliê dele, ele me mostrando umas peças que ele estava restaurando, um trabalho também de pintura, por conta de tipo, a própria deficiência, às vezes, visual, que torna as imagens mais turvas. Então ele me mostrou uma série nova que ele estava começando, que era toda de pintura. Era um trabalho que eu fiquei maravilhado e ele estava naquele negócio de, não, deve ser... Só que ele era isso, ele para apresentar um trabalho, ele tinha que estar já um trabalho muito maduro. Silvana também conhecia Nelson. Segundo ela, o amor por lecionar e o olhar artístico dele sobre a vida eram coisas que ela admirava. Quando acontecem tragédias e as pessoas vão embora de uma forma tão inesperada e tão jovem, alguém como referência, fica esse vazio, difícil às vezes de você preencher, né? E que merece todas as nossas homenagens sempre, não só hoje, mas sempre, que ele possa estar aí olhando tudo isso e aplaudindo lá de cima. Aqui na Praça da Águia, no dia 15 de março de 2022, os familiares das vítimas da tragédia de fevereiro estavam reunidos em um ato em memória de cada uma delas. 233 cruzes foram colocadas aqui no chão em homenagem às vidas perdidas. O que ninguém imaginaria é que uma nova tragédia aconteceria na cidade 5 dias depois. No dia 20 de março, a chuva novamente caiu e levou com ela mais 7 vidas. As 233 cruzes foram levadas pelo temporal que voltou a castigar a cidade naquele domingo. Pessoas que ficaram ilhadas registraram as imagens das cruzes boiando na Praça da Águia e depois sendo levadas pela correnteza na Avenida Tiradentes, no centro da cidade. De acordo com a Defesa Civil, foram registradas 95 ocorrências entre deslizamentos e inundações. Muitas pessoas que estavam ilhadas foram socorridas, outras 149 foram acolhidas em pontos de apoio. O comércio na Avenida Washington Luiz também foi atingido, gerando prejuízos aos comerciantes. Nesta loja de ferramentas, o proprietário perdeu parte do estoque, mas conseguiu se reerguer com recursos próprios. Um ano já fez, né, da primeira, a gente lutou muito, vai agora dia 20 fazer um ano da segunda enchente. A recuperação é lenta, mas dá para recuperar. Com bastante persistência, né? A gente consegue chegar lá e o povo petropolitano mantém as compras no comércio local e a gente está lutando aí, vamos vencer se Deus quiser. Esta vidraçaria foi atingida nas 2 chuvas e o proprietário perdeu tudo. Nos vídeos feitos por funcionários é possível ver que a água chegou a quase 2 metros de altura e quase atingiu o teto da loja. O prejuízo foi de mais de R$30 mil. Mas um ano após o ocorrido, o proprietário finalmente conseguiu se restabelecer. O que aconteceu é uma fatalidade mesmo, e ninguém tinha noção que podia ter acontecido naquele momento. E quando a água já estava alta, o que vocês fizeram para poder sobreviver? A loja tinha o 2º andar, então todo mundo conseguiu subir para o 2º andar. Como é que está sendo esse momento de recuperação agora? A gente já está aqui, vai fazer um ano aqui nessa loja, então a gente está recuperando. Tá? Não tive a ajuda do governo, ninguém me ajudou, eu não consegui empréstimo, não consegui nada. E estamos tentando, estamos levando. Como é que o senhor tem feito para poder se reerguer? Os clientes estão vindo? Estão, graças a Deus. Os clientes estão retornando à casa. Nesta loja de móveis, todas as mercadorias foram levadas pela enxurrada. E só depois que a água baixou foi possível mensurar o tamanho do prejuízo. Esaú conta que faltou empatia com as vítimas das tragédias por parte do governo municipal. Essa loja tem 34 anos, nunca tinha entrado água aqui dentro. E quando entrou, que a gente viu o estado que chegou, graças a Deus nós conseguimos sair daqui com vida, porque a gente pensou que só ia subir um pouco a água, mas subiu bem além do que a gente imaginava. A nossa intenção, quando a gente viu que não dava para salvar mais móveis nenhum, nossa intenção era salvar a nossa vida, porque a água já estava chegando quase no peito. Aí onde nós subimos para a escada do prédio de cima, e de lá de cima nós vimos todos os móveis indo embora. Muitas pessoas, sabendo da nossa situação, resolveram também comprar, prestigiar a loja. Até pessoas que iam comprar móveis para doar, resolveram comprar com a gente para ajudar a loja também, para fazer essa doação. Então, assim, ajudou muito nessa parte.
De acordo com o painel epidemiológico da Prefeitura de Petrópolis, a cidade registrou um aumento de 119% nos atendimentos de síndrome gripal entre os meses de fevereiro e março. O maior número de atendimentos foi na unidade de pronto atendimento de Itaipava. Após o carnaval, os atendimentos nas unidades de saúde de Petrópolis aumentaram 119%. Os dados são do painel epidemiológico da cidade, que constam os números de casos registrados até o dia 20 de março. Dos 90 casos confirmados, 87 foram em adultos e 3 em crianças. O número de atendimentos também registrou alta de 15% entre fevereiro e março deste ano. Dos casos registrados, 69 foram na unidade de pronto atendimento de Itaipava, 12 na unidade básica de saúde da Mosela e 6 na UBS do Itamaraty. De acordo com o painel Covid-19 da Secretaria Municipal de Saúde, os casos da doença também registraram aumento entre fevereiro e março. Neste mês foram confirmados 458 casos da Covid-19, um aumento de 35%. 199 casos ainda estão ativos, além de 8 pessoas internadas em leitos clínicos. Outros 11 casos estão sob análise. A Secretaria de Saúde ainda analisa 4 óbitos por Covid na cidade, sendo um deles do ano passado e 3 deste ano. O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro obteve a interdição da arquibancada principal do estádio Atílio Marotti, em Petrópolis, em razão de riscos estruturais. A decisão liminar da 4ª Vara Cível da Comarca de Petrópolis foi dada a partir de uma ação civil pública ajuizada pela 2ª Promotoria de Justiça de Tutela Coletiva de Petrópolis contra o Serrano Futebol Clube e a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro. Um relatório elaborado pelo Grupo de Apoio Técnico Especializado revelou que o estádio Atílio Marotti, mais conhecido como Campo do Serrano, não possui condições seguras para a utilização, já que foram identificados problemas nas estruturas de concreto armado e o péssimo estado de conservação das estruturas metálicas. O relatório apontou ainda o risco iminente de queda dentro da projeção do telhado da arquibancada. De acordo com a ação, a Federação de Futebol do Estado do Rio de Janeiro vem permitindo a realização de partidas de futebol com presença de público em um estádio com riscos claros de desabamento, apesar de todas as considerações e recomendações já feitas pelo MPRJ. A ação relata que desde 2017 a promotoria atua na tentativa de resolver extrajudicialmente os problemas encontrados no local. Ao longo deste período, algumas das questões foram resolvidas. No entanto, outras permanecem desatendidas, em especial a precariedade da arquibancada principal, que coloca em risco a vida dos frequentadores. Apesar da decisão, a presidência do Serrano Futebol Clube afirmou que preza pela total segurança dos torcedores e frequentadores do estádio Atílio Marotti e segue rigorosamente os requisitos das autoridades e suas respectivas exigências. O clube afirma que possui todos os laudos que atestam a segurança das arquibancadas. Nós estamos a cada ano melhorando o espaço, o clube, o estádio, né? Com relação a conforto e também garantindo o público, né? Algumas coisas têm que ser feitas? Tem. Né? Trata-se de um estádio da década de 70, aquela arquibancada, e a social da década de 50. Se tem uma coisa que naquela época não se fazia, era economizar ferro e cimento. Então essa estrutura ela já foi várias vezes analisada por engenheiros. Nosso laudo de engenharia está em dia. Está vigente. Aliás, todos os laudos que o Estatuto do Torcedor nos pede, que são 4, da Polícia Militar, Vigilância Sanitária, de Engenharia e Polícia Militar, estão dentro da validade. Ainda de acordo com o clube, no estádio cabem cerca de 5.900 pessoas, sendo que apenas a arquibancada principal pode abrigar cerca de 4.500 frequentadores. Porém, o público dos jogos normalmente chega a 900 pessoas. O clube informou ainda que vai requerer a reconsideração da decisão que determinou a interdição do estádio, solicitando a sua imediata liberação. Nós vamos rebater todas essas acusações ou todas essas situações que realmente lá no passado teriam que ser feitas, mas já foram feitas, então, na grande maioria, inclusive. Entendeu? Então, as cadeiras já estão colocadas, os acessos estão limpos, as saídas e entradas, toda a sinalização do estádio
é dentro do padrão que o Corpo de Bombeiro aprovou dentro do projeto arquitetônico de pânico e incêndio, que libera o estádio, né, para receber público, né? Além dos pedidos liminares, o MPRJ requer que o Serrano Futebol Clube seja obrigado a fazer diversas melhorias no estádio, como mais saídas de emergência, iluminações de segurança, apresentação de plano de emergência, recuperação de trincas e fissuras, entre outras. O juízo determinou multa de R$100 mil para o caso de descumprimento da decisão liminar. Vamos mostrar isso na nossa defesa, né? Vamos mostrar as anotações do engenheiro que forneceu, que fez o nosso laudo, a RT, a sinalização, tudo que foi pedido e já acontece, nós vamos mostrar para o juízo, né? Procurada, a FERJ informou que após tomar conhecimento da ação do MPRJ, desmarcou os jogos no estádio Atílio Marotti, que só aconteceriam a partir do mês de maio de 2023, com o início dos campeonatos das séries A2 e C. Informou ainda que nunca permitiu a realização de jogos sem os devidos laudos técnicos e se coloca à disposição do juízo para eventuais justificativas. E você vai ver depois do intervalo. Passageiros enfrentam transporte público precário em Petrópolis. STF suspende 40 ordens de demolição de famílias que vivem às margens da BR-040. Briga entre agentes da CBTrans e flanelinha viraliza na internet. Pacientes denunciam demora no atendimento e precariedade no sistema de saúde de Petrópolis. Rodoviários denunciam que empresa de ônibus não deposita FGTS desde 2014. O Correio Petropolitano na TV volta em instantes. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, walk fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Um vídeo que mostra uma briga entre um flanelinha e um funcionário da Companhia Petropolitana de Trânsito e Transportes de Petrópolis ganhou repercussão nas redes sociais na última semana. A briga aconteceu na Rua da Imperatriz, em frente ao Museu Imperial.
No vídeo é possível ver que os dois homens trocam chutes e pontapés até que, ao atravessar a rua, o Flanelinha é surpreendido por um funcionário de colete laranja que o derruba no chão. De acordo com a CP-Trans, o Flanelinha que aparece no vídeo teria depredado placas de sinalização, jogando-as no rio com a ajuda de duas pessoas. A companhia informou que a prática apresentada no vídeo não faz parte das normas de conduta orientadas aos colaboradores e, por isso, o agente de trânsito envolvido na briga foi afastado dos serviços. Ainda de acordo com a companhia, o segundo funcionário que aparece no vídeo de colete laranja é terceirizado da Prefeitura de Petrópolis. Ele também foi desligado. No trecho da Rua da Imperatriz, funciona a área azul do estacionamento rotativo municipal. E por isso, é de responsabilidade da Prefeitura a cobrança do estacionamento através da empresa Sinalpark. Desta forma, os motoristas não precisam pagar nenhum valor a mais aos flanelinhas. Mas aos finais de semana, quando o estacionamento rotativo não é cobrado, é quando os flanelinhas atuam. A ação dos flanelinhas por si só não representa crime, pois não há essa conduta específica no Código Penal brasileiro. Por outro lado, dependendo de como o flanelinha aborda as pessoas, ele pode cometer diversos crimes, como, por exemplo, o de extorsão, ameaçando motoristas ao pedir dinheiro. Por isso, alguns motoristas preferem dar o famoso trocadinho para que o veículo fique em segurança e não seja depredado. Mas para alguns motoristas petropolitanos, o trabalho é justo e, em determinados casos, sentem até mais segurança quando tem alguém trabalhando para proteger os veículos estacionados na rua. Eu acho que tudo é uma questão de abordagem. Ele já me abordou, falou... Poxa, posso tomar conta? Pode. Então, nunca tive problema com isso. Agora, o que as pessoas falam que eles intimidam a pessoa, vou ser sincero, eu nunca vi isso. Não, que eu sempre colaborei, que eu sei que isso poderia acontecer. Então, eu pouco muito falar com ele, eu só posso dar tanto, mas dava para não acontecer esse problema. Pelo menos ele está levando um pão, alguma coisa para casa, não está agredindo ninguém, né? Então, acho que é válido. A CP-Trans lembrou também que vandalismo é crime, de acordo com o artigo 163 do Código Penal, e pede a colaboração de todos os petropolitanos para coibir e denunciar a prática. Com relação aos flanelinhas, a Prefeitura informou que a Guarda Civil Municipal atua nas regiões onde há denúncias, orientando os mesmos sobre a prática ilegal de extorsão ou intimidação dos motoristas. Cerca de 50 rodoviários denunciaram ao Correio da Manhã esta semana que, após serem desligados da empresa Petroita, que presta serviço de transporte público na cidade, não receberam os benefícios. O Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, por exemplo, não é depositado desde 2014. As empresas de ônibus que prestam serviço em Petrópolis frequentemente estão envolvidas em reclamações por parte dos passageiros por conta da qualidade do serviço prestado. Mas, desta vez, são os próprios rodoviários que denunciam irregularidades. 50 ex-funcionários da Petroita afirmam que, após serem desligados, não receberam todos os pagamentos que lhes era devido. Eu saí de lá em julho de 2021, né? E eu coloquei na justiça que eu coloquei para poder sair, que eu arrumei outro emprego, aí a audiência foi marcada no outro ano seguinte, foi marcado em outubro de 2022, no dia 26, né? Saiu a audiência e nisso tudo aí abri mão também de algumas coisas também e foi marcado aí para poder pagar parcelado a partir do dia 20 de novembro, as parcelas não foram cumpridas até hoje. Eles fizeram um acordo comigo de pagar a minha rescisão. Isso a gente abrindo mão de algumas coisas, tá? Abrindo mão de algumas coisas para poder receber. Fizeram um acordo comigo a pagar em 14 parcelas, pagaram a metade, pararam de pagar. Tive na Caixa Econômica agora, para pegar lá o meu extrato de fundo de garantia, está aqui, ó, zero. E ainda diz assim, havendo divergência do fundo de garantia, procure a sua empresa. Você procura a empresa, eles dizem que só paga na justiça. Vai para a justiça, eles não cumprem o que o juiz determina. Em mãos, eles mostram que os extratos bancários que comprovam que o fundo de garantia do tempo de serviço não foi depositado na conta bancária. A única alternativa encontrada por eles foi acionar a Justiça, que determinou o pagamento do FGTS, férias, multa de 40%, aviso prévio e indenização por danos materiais. Mas até hoje o dinheiro não foi depositado.
Apesar dos advogados dos rodoviários terem afirmado que não têm recebido o pagamento e os próprios rodoviários terem confirmado que não estão recebendo, em nota, a Petroita informou que tem sim realizado o pagamento e, em caso de atraso, eles sempre arcam com as multas. Enquanto a situação não se resolve, quem sofrem são os rodoviários. Segundo os documentos que constam no processo, a empresa Petroita tinha até o dia 13 de maio de 2022 para regularizar o depósito dos benefícios. Segundo os documentos que constam no processo, a empresa Petroita tinha até o dia 13 de maio de 2022 para regularizar o depósito dos benefícios, o que não foi feito. E por que eu também botei a empresa na justiça para poder sair? Porque a gente não podia contar com o salário. Eu tenho um cartão de crédito, não podia pagar em dia. E quando eu ia pagar o cartão de crédito, juro que o cartão de crédito não perdoa. Conta de luz, uma prestação não podia abrir. Não podia abrir uma prestação. Aí foi passando um tempo, aí até 2019, tu não podia pegar um empréstimo no banco se falasse a informação que eu trabalhasse na tal empresa, não podia fazer um empréstimo, porque já sabia que poderia ter problema para receber. Nós entramos em contato com os advogados dos ex-funcionários que informaram que os processos continuam tramitando e que estão procurando outras formas para que os direitos dos rodoviários sejam cumpridos. Agora vamos mudar de assunto e falar sobre a área da saúde. Quem precisou de atendimento médico na manhã da última segunda-feira em Petrópolis teve que lidar com filas enormes, falta de médicos e demora para realizações de consultas. Mais uma vez, os petropolitanos têm passado por problemas nas unidades de saúde. As filas extensas, falta de profissionais e atrasos nas consultas têm dificultado cada vez mais quem precisa de atendimento. A cuidadora Elaine Santos está com dificuldade ao andar há mais de uma semana devido a um acidente no nervo ciático. Ela chegou no Hospital Municipal Nelson de Saerpe por volta das 11 horas da manhã e já aguardava por atendimento há mais de 4 horas. É um descaso com a gente que paga o INSS, que tem direito, mas bem dizer a gente não tem direito, porque a gente é tratado que nem cachorro, entendeu? Nem cachorro é tratado assim. É tudo embolado. Ali você não sabe se é parte do UPA, o que é ali. A gente tem que chegar e procurar saber onde é o clínico, onde não é, para poder ser atendido. Aqui a principal reclamação é a falta de médicos na área da pediatria. Mas quem costuma buscar atendimento no Hospital Municipal Nelson de Saerpe afirma que a unidade está sobrecarregada, desde que começou a atender de forma provisória os pacientes que antes eram encaminhados para a UPA Centro, que até o momento continua em reforma. Para se ter uma ideia, nessa segunda-feira, haviam pacientes aguardando há mais de 5 horas por um atendimento. E a sala de espera estava sobrecarregada. E por isso, muitas mães e filhos precisaram esperar do lado de fora da unidade até serem chamados para atendimento. Eu acho muito descaso e até quando a gente vai procurar saber o porquê da demora, eles também não sabem falar e às vezes ainda trata a gente com ignorância, né? Não passa pra gente o que de fato está acontecendo. Eu acho uma falta de respeito com a população, porque eu acho que se eles estão vendo que a demanda está muito grande e não está tendo como suprir, eles poderiam de repente pedir ajuda para outros profissionais, né? Para poder também vir e poder estar acolhendo, porque se todo mundo está aqui é porque está acontecendo alguma coisa, né? Ninguém vai estar aqui a passeio, né? Dar uma voltinha, são crianças que realmente estão precisando de ajuda. O pintor Pedro Ponce fraturou o tendão há mais de uma semana e precisa de atendimento diário para que a situação não se agrave. Porém, ao buscar por ajuda, ele foi informado que talvez não conseguisse fazer a troca de curativos, indicada pelos médicos. Eles não souberam me indicar se eu posso fazer por conta própria. Eles aqui não atendem nessa parte de fazer o curativo aqui, o SUS não está atendendo. O ortopedista falou que não pode fazer o curativo. Então, assim, fica difícil. Não sei se pode estar inflamando, que pode estar aqui por dentro. Se eu abrir aqui e der algum problema, a culpa é minha e eles não podem abrir. Não sei, como é que isso aqui vai ficar 20 dias fechado? Não sei se pode, se não pode. Então, assim, fica difícil, porque a gente não sabe, né, o que pode acontecer. Eu não posso ficar mexendo porque eu posso perder o movimento, que foi operado o tendão, então... A situação também é difícil para o pai de Pedro, José Clóvis, que também aguarda por uma solução. Como ele não pode mexer com o dedo, que foi o tendão, a nossa preocupação é essa. Só queria que ele nos ensinasse. Não, vai ter que fazer assim que a gente faz em casa, tranquilo. Só que aí você vai fazer sem uma ajuda médica. Não era para ter feito desse jeito, agora a coisa vai complicar. Então fica difícil, né?
O ministro Edson Fachin, do Supremo Tribunal Federal, suspendeu 40 ordens de demolição de casas e remoção de bens de famílias que moram nas margens da rodovia BR-040, na região de Petrópolis. A medida cautelar foi ajuizada pela Defensoria Pública da União. De acordo com a Defensoria Pública da União, há cerca de 140 ações idênticas na Justiça Federal, apresentadas pela Agência Nacional de Transportes Terrestres e pela Companhia de Concessão Rodoviária Juiz de Fora Rio, a Concer. Elas dizem respeito a famílias que moram às margens da BR-040 há décadas, e sua presença foi consolidada diante da inércia do Estado. Apesar de serem casos individuais, a Defensoria considera que esta demanda é coletiva, já que as dezenas de famílias envolvidas estão na mesma situação, e as decisões da Justiça Federal têm todas o mesmo teor. Ao acolher o pedido, o ministro Edson Fachin afirmou que mais elementos precisam ser analisados e, por isso, deferiu a medida de urgência com a suspensão das demolições. Os processos de demolição às margens da BR-040 já estão correndo há mais de 17 anos. Ao longo desses anos, as famílias receberam diversas ordens de despejo e demolição que foram suspensas com a ajuda do Centro de Defesa de Direitos Humanos, a Prefeitura de Petrópolis, a campanha Despejo Zero e também a Defensoria e o Ministério Público. No início da pandemia, os processos chegaram a ser suspensos, mas nos últimos meses voltaram a ganhar celeridade, levando insegurança às famílias que ficaram sem saber até quando conseguiriam permanecer em suas casas. Sueli vive na localidade do Modesi, próximo da divisa com Areal, há mais de 20 anos e já perdeu as contas de quantas ordens de despejo já recebeu. Ela conta que já cansou de sofrer ameaças de demolições e vive na insegurança de um dia perder sua casa. Mas com essa nova decisão do STF, tem esperança do cenário mudar. Você pensa assim, agora acho que eles vão deixar com que nós continuemos nos nossos lares. Aí vem eles. Aí vem com a despejo, aí eles não querem saber, porque é como assim, se eles não estivessem lidando com pessoas. Parece que eles estão lidando com objetos. Nós estamos numa guerra. Foi só uma vitória, nós não vencemos a guerra. Foi uma batalha vencida. As notificações já foram entregues às famílias que vivem desde a comunidade do Duques, na subida da serra, até o Bambuzal e Modesi, próximo ao pedágio que fica na divisa com a cidade de Areal. Os locais que mais receberam ordens de despejo foram as comunidades do Arranha-Céu, a comunidade Vila das Sete Casas e a comunidade São Francisco de Assis. Para o CDDH, a solução para o problema da ocupação nas margens da BR-040 seria a redução da faixa de domínio da rodovia. Então, para a gente, essa análise de um ministro apenas do STF, por enquanto, já dá uma garantia às famílias, de manterem-se nesses locais até que seja analisado caso a caso e aquelas que tiverem que realmente sair, saiam, mas que saiam para um lugar seguro, saiam para a garantia de uma moradia, para ficarem juntos dos seus filhos, porque em muitos casos, quando chegava a polícia para tentativa de retirada dessas moradias, o que era ofertado eram abrigos, separação das famílias, e essa decisão do Supremo garante que as famílias sejam mantidas e que a decisão anterior deles, também do próprio Supremo, seja cumprida, que seja analisada através de uma comissão as situações que são situações coletivas, unindo órgãos, entes federativos, para solucionar de fato a questão. Na decisão do ministro Edson Fachin, uma análise mais detalhada permitirá confirmar a natureza da posse das residências e a sua antiguidade. Mas neste primeiro momento, considerou plausível o pedido da DPU e as demolições estão suspensas. Uma outra moradora que vive às margens da BR-040, mas preferiu não se identificar, conta que já recebeu 3 ordens de despejo ao longo dos anos. Ela, que vive na mesma casa há 48 anos, diz que não tem mais para onde ir e que não tem o desejo de sair de lá. A gente não tem pra onde ir, né? Não tem, não. Eu só tenho isso aqui, meu filho. Esperando até Deus, reservar uma coisa melhor, porque a gente não tem, não. Aqui depende de luz, a água que é ruim, que é poço, Aí é difícil. Eu tenho uma vida toda aqui, Eu tenho uma história. História grande aqui. Não tem como falar. Não tem nem o que falar. Porque é muito triste, Eu sei que meus filhos vão ficar parados, Porque eles também não têm condição. Tem filho doente,
Aí isso é difícil para mim. Procurada, a Conser informou que não vai se manifestar sobre o assunto. Já a NTT informou que já recebeu o pedido de informações sobre o tema por parte do órgão de representação judicial da agência. Segundo a agência, a questão foi encaminhada para análise do setor técnico da NTT para que os próximos passos relacionados ao assunto sejam definidos e colocados em prática. Um levantamento feito pelo Correio Petropolitano com base em dados do Detran mostra que muitos veículos que fazem o transporte público de Petrópolis estão com o licenciamento atrasado e com tempo de uso acima do previsto na resolução da CPTrans. Quem depende do transporte público em Petrópolis precisa lidar com a precariedade do serviço em diversas linhas. Na última quarta-feira, usuários do coletivo 421, bairro Mauá, da empresa Petroita, no horário das 6h30 da manhã, enfrentaram um susto na viagem. O ônibus ficou cheio de fumaça e o medo era de um princípio de incêndio. O motorista precisou parar na Ponte Fones e transferir os passageiros. Já na terça, no ônibus que faz a linha 450 Bingen Alto da Serra, os passageiros reclamaram de avarias. A inspetora dimensional Jaqueline Barcelos mora no meio da serra. Ela diz que não se sente segura em utilizar o transporte público na cidade. Infelizmente, a cada dia está pior. Os ônibus eles não estão cumprindo os horários devidos, né, que é imposto pela empresa. Né? Então, quer dizer, a gente não tem ônibus no momento que a gente precisa. As condições físicas dos ônibus é de mal a pior, sujeira continua constante, alguns com bancos quebrados, janelas quebradas, muito depredados também, não existe uma manutenção de conservação dos ônibus e isso para a gente é muito ruim porque a passagem está aumentando. Um levantamento feito pelo Correio Petropolitano com base em dados do Detran mostra que o veículo de prefixo 2107 teve o último licenciamento feito em 2018. A data de fabricação que consta no documento é de 2011. Uma resolução da CPTrans determina que veículos do tipo padrão e convencional tenham idade máxima de 11 anos e os micro-ônibus não passem de 8. O Correio também levantou a placa de outros 40 veículos das 5 empresas que atuam na cidade. Destes, 15 estão com licenciamento atrasado feito até 2021, segundo dados do site do Detran. Dos 40 veículos, cerca de 9 já passaram do tempo de uso estabelecido pela CPTrans. O ônibus da Cidade das Hortênsias teve o último licenciamento feito em 2018 e o ano de fabricação é de 2010. Cerca de outros 6 veículos se atualizaram no ano passado e agora só precisam fazer o licenciamento neste ano. Na aviação Petroita foi encontrado um veículo fabricado em 2008 e com o último licenciamento em 2019. Outros 13 chegam à idade máxima determinada pela companhia neste ano. Vive quebrando, às vezes os bancos estão soltando, tudo pintado, não se fala na nojeira que é horrível. Então, quando tu tá esperando um ônibus, não tem ônibus, aí depois vai ter 2 horas depois, fica assim, é horrível os ônibus. Se você soubesse que os ônibus estão sem manutenção, você sentiria segura de entrar assim mesmo? Não, de vez em quando quebra, te deixa a pé na rua, não vale de nada. Em setembro do ano passado, foi sancionada uma lei que prevê que os ônibus da cidade sejam obrigados a afixar a placa ou cartaz com informações sobre o ano de fabricação, início e término do tempo de uso. A ideia era que facilitasse a fiscalização do cumprimento da resolução da CPTrans, mas, passados 6 meses, a lei ainda não é cumprida no município. A Prefeitura de Petrópolis informou que tem cobrado que as empresas de ônibus mantenham os veículos em condições de atender a população com segurança. A Prefeitura disse ainda que a CPTrans realiza fiscalizações periódicas nas garagens e que as irregularidades geram relatórios e multas quando os problemas não são solucionados. Já o Cetranspetro informou em nota que todas as empresas de ônibus ainda enfrentam os reflexos da grave crise econômica e financeira gerada pela pandemia e logo depois pelas chuvas de 2022. Com isso, optam por investimentos dos custos operacionais para manter o emprego dos rodoviários e a operação dos coletivos, impedindo um total colapso. O sindicato disse ainda que as empresas Petroita e Cascatinha foram as mais atingidas pelas chuvas e já adquiriram 25 ônibus novos e seminovos, operando em 17 comunidades. Sobre um dos ônibus citados na reportagem, cujo ano de fabricação é 2008, a Petroita informou que se trata de um veículo reserva que foi acionado apenas para atender uma viagem pontual. E você vai ver depois do intervalo.
Vereadoras cobram transparência em relação ao concurso da educação. Passagem intermunicipal entre Petrópolis e Rio de Janeiro pode ficar mais barata. Moradores do Moré em Petrópolis realizam manifestação pedindo por melhorias no transporte público. Pesquisa do ISP aponta aumento nos casos de maus-tratos contra animais no estado do Rio de Janeiro. Petrópolis Convention elege nova diretoria. Correio Petropolitano na TV volta já. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. As vereadoras Gilda Beatriz e Júlia Casamasso, em entrevista à TV Correio da Manhã, cobraram transparência do Executivo em relação ao concurso da Secretaria de Educação. As parlamentares apontaram problemas em relação ao chamamento dos aprovados, além do número insuficiente de profissionais. A Prefeitura espera que os 506 aprovados estejam em atuação até o fim do mês, quase 2 meses após o retorno do ano letivo. As convocações começaram em fevereiro e foram abertas 877 vagas na prova realizada em outubro. A vereadora de Petrópolis, Júlia Casamasso, lembra que o edital previa o chamamento imediato e que a demanda da Secretaria de Educação é muito grande. Júlia é presidente da Comissão de Trabalho e Defesa do Servidor Público. Eu acho que a gente precisa investigar como que estão acontecendo, né, esses contratos, mesmo a gente tendo tido um concurso público e todas as pessoas que estava escrito no edital que eram para ser chamadas imediatamente, ainda não foram. Então a gente precisa entender, porque a demanda é muito grande, né, da Secretaria de Educação. Para os parlamentares, o número de profissionais convocados é insuficiente. Já a Prefeitura afirma que a convocação dos 506 profissionais é expressiva e acima do que normalmente ocorre nos concursos. O município disse ainda que a previsão é de que os demais profissionais sejam convocados em breve, mas nenhuma data foi informada. Gilda Beatriz, que preside a Comissão de Educação, afirma que o número de profissionais não supre a carência da pasta. A vereadora disse que está fiscalizando a questão. A gente sabe que mesmo com concurso o número está abaixo do que é necessário. Como que vai ser feito? Mesmo chamando os concursados, a gente continua com déficit, né, Júlia? De professores, de profissionais da educação. Então a gente vai, com certeza, estamos aí para fiscalizar, vou estar aí retornando, como eu sempre estou na educação, agora mais do que nunca como presidente, para a gente mostrar realmente o que está acontecendo e resolver, né? Porque é o que a gente pode falar, a educação transforma, a gente sempre fala, não, porque educação, mas educação é tudo.
Na última terça-feira, a Associação de Moradores do Morém organizou uma paralisação dos ônibus da aviação Petroita que atendem a localidade. Eles pediam por melhorias nos coletivos. Parte da Avenida General Marciano Magalhães e da Rua Pedro Ivo foram interditadas na noite da última segunda-feira por moradores da região do Morém, em Petrópolis. A paralisação pacífica teve como objetivo principal chamar a atenção das autoridades para os ônibus que estão sendo utilizados na região. A concentração começou por volta das 5 horas da tarde e contou com dezenas de moradores com cartazes e placas. Os veículos são da empresa Petroita e as linhas que lideram as reclamações são os 2 ônibus da 462 Alto Pedro Ivo, 431 Pedro Ivo, 464 Roncorone, 429 e 455 Lagoinha. O Petrópolis Convention e Visitors Bureau elegeu na última segunda-feira a nova diretoria que irá gerir a entidade pelo biênio 2023-2025. O empresário Samir Elgaui encabeçou a chapa única Compromisso e Ação, referendada por unanimidade pelos associados presentes. A eleição aconteceu em assembleia às 4h30 da tarde e foi presidida pela 3ª subseção de Petrópolis da Ordem dos Advogados do Brasil. Samir Elgaui presidiu o Petrópolis Convention Visitors Bureau por 2 mandatos consecutivos, que somam o período de 2017 a 2021. Na apresentação aos associados, a chapa Compromisso e Ação apontou a continuidade do formato participativo do trade como forma de fomentar os negócios e o turismo de Petrópolis. A diretoria, que tem à frente Fabiano Barros, do ramo de hotelaria, na presidência, encerra mandato de 2 anos e, na Assembleia, apresentou prestação de contas, também aprovada por unanimidade. O balanço inclui as ações e projetos concluídos e os que estão em curso. Entre diretores, Conselho Fiscal e Conselho Consultivo Administrativo, a estrutura do Petrópolis Convention é formada por 24 empresários de diferentes nichos dentro do segmento maior de turismo. A posse festiva da nova diretoria ainda será marcada. Um dos mais antigos do país, fundado em 1996, o Petrópolis Convention e Visitors Bureau é considerado um dos 5 melhores do país pela União Nacional de Convention Bureau e entidades de destinos, a Unidestinos, e pela Federação de Convention e Visitors Bureau do Estado do Rio de Janeiro. O Petrópolis Convention, hoje com mais de 140 associados, trabalha na realização de eventos que fazem parte do calendário da agência, como o Festival de Fundi e o Petrópolis Gourmet. De acordo com uma pesquisa divulgada pelo Instituto de Segurança Pública, o estado do Rio de Janeiro teve 252 casos de crueldade e maus tratos contra animais em 2022. Dados inéditos divulgados pelo Instituto de Segurança Pública mostram que em 2022 foram 252 registros de crueldade contra animais e maus tratos contra animais silvestres. Ou seja, a cada 2 dias, um animal é vítima de um crime. Os cachorros foram os mais mencionados nos registros, com 174 ocorrências, seguido pelos gatos com 47 e as aves com 23. Ao todo, foram citadas 11 espécies diferentes. Entre os agressores, o maior número de registros está entre os próprios tutores, com 67,8% dos casos. Já a própria residência do animal é o local em que há o maior registro de agressões, com 54% das ocorrências. Metade desses animais foram resgatados de alguma forma. Ao analisar as ocorrências por local de registro, é possível identificar que a maior parte foi feita na 42ª Delegacia de Polícia Civil, localizada no Recreio, seguida pela 110ª Delegacia em Teresópolis e na 151ª em Nova Friburgo, que também está entre as cidades que mais apura as denúncias e responsabiliza os infratores. Em um ano, Nova Friburgo registrou 3 prisões
notificações por maus tratos contra animais e 60 boletins de ocorrência. Em 2023, já são 1.040 casos investigados e 4 boletins de ocorrência. Em uma primeira análise, essa informação pode ser pensada de uma forma negativa, mas eu estou aqui para esclarecer a vocês que, na verdade, é o contrário. A nossa cidade tem um alto índice de maus tratos exatamente porque essas denúncias são realizadas. E isso é uma demonstração que a população local leva o nosso trabalho a sério e que nós conseguimos, junto à delegacia, não só fiscalizar, como os casos realmente que são constatados maus tratos, levar à luz da justiça. Eu volto a dizer que toda denúncia é bem-vinda, sendo ela verídica ou não, e nós vamos em cada ato para saber se é ou não verdade e que denunciar é um ato de amor. Em caso de maus tratos, a denúncia pode ser feita pelo telefone 190 da Polícia Militar ou no número DDD 21 2334 7634 do Comando de Polícia Ambiental. Também é possível registrar a ocorrência em qualquer delegacia do Estado e no Linha Verde, do Disque Denúncia 0300 253 1177, de forma anônima. A passagem intermunicipal com embarque em Petrópolis com destino ao Rio de Janeiro pode ficar mais barata para o consumidor. Confira na reportagem de Rafaela Cordeiro. O vereador Fred Procópio fez uma indicação ao governo estadual para a inclusão de Petrópolis no bilhete único intermunicipal. A medida pode diminuir o preço da passagem entre a cidade imperial e o Rio de Janeiro. De acordo com Fred, o secretário de Estado de Transportes e Mobilidade Urbana, Washington Reis, deu parecer favorável sobre a viabilidade da implementação. Semana passada a gente recebeu um ofício de resposta da secretaria dizendo que a equipe técnica do bilhete único tinha dado um parecer favorável por entender que Petrópolis agora compõe, né, de forma político-administrativa a região metropolitana, né? Então, geograficamente, a gente continua sendo região serrana. As pessoas me perguntam isso. Geograficamente, a gente ainda é região serrana, mas político e administrativamente, a gente integrou a região metropolitana junto com os municípios da Baixada e a própria capital. E aí o que acontece? A gente automaticamente passa a ter os benefícios da região metropolitana, e uma delas é o bilhete único. O bilhete único intermunicipal é um benefício social aplicado às tarifas de ônibus e concedido pelo governo do estado do Rio de Janeiro diretamente ao cidadão por meio do CPF. O beneficiário precisa estar devidamente cadastrado e habilitado no programa do bilhete único para garantir o benefício. Caso a medida do vereador seja aprovada, a passagem de ônibus para o Rio de Janeiro poderá custar R$ 8,55. O passageiro cadastrado no programa BUI pode utilizar até 2 meios de transporte, um deles obrigatoriamente intermunicipal, no período de 3 horas, pagando o valor máximo de R$ 8,55. O benefício é válido em todos os meios de transporte: barcas, metrô, trem, ônibus municipais e intermunicipais, vans legalizadas, BRT e VLT, podendo ser utilizado 2 vezes ao dia, com um intervalo de 1 hora entre elas. A passagem teria uma queda, assim, determinado trecho, brusca, de pouco mais de R$ 30 para R$ 8,55. Então, englobaria, inclusive, o pessoal da Alda Serra, que pega o TREL e vai para Magé. Se quiser pegar o trem, seria tudo integrado. Então, o mesmo sistema que a gente tem hoje aqui dentro da cidade e que o Carioca tem lá no Rio de Janeiro, que integra VLT, metrô, ônibus e tudo, seria o que a gente ia poder dispor, só que entre a cidade e os outros municípios da região metropolitana. O vereador apontou ainda o impacto que o ônibus intermunicipal pode trazer para o turismo. Para ele, o transporte seria uma opção mais viável financeiramente para a vinda de visitantes a Petrópolis, se comparado ao passeio feito de carro, quando é necessário arcar com os custos do pedágio e do combustível. O cara vai parar de subir de carro, hoje o pedágio está R$ 12,00, o cara vai parar de subir de carro para pagar R$ 8,55, subir de ônibus, e aí ele pode tomar uma cerveja, porque não vai pegar a serra para descer, ele tem todos um outro formato de turismo. Então a gente vai ter um impacto aí, uma subida de gente que vai vir aqui às vezes só para passar o dia, né? Sobe e desce. Hoje acontece, mas faz de carro, e aí cria o caos que a gente vê aqui de final de semana da cidade toda travada de veículos. A ideia é a gente oferecer a mesma qualidade de serviço, né, intermunicipal, que performa bem, né, são bons ônibus, com um custo bem mais barato, para evitar que o cara pegue carro particular, que o cara pegue
uma série de veículos e use o nosso transporte público. Para ficar ainda mais informado, basta acessar o nosso site tvc16.com ou o Facebook TV Correio da Manhã, o Instagram Correio Petropolitano e o nosso YouTube TV Correio da Manhã. Além disso, você pode mandar denúncias e sugestões de reportagens para o e-mail tvccorreiodamanhã@gmail.com ou para o WhatsApp DDD 24 998 398384. Segunda, a gente está de volta com muita informação e as principais notícias de Petrópolis, Nova Friburgo, Partido Alferes, Três Rios, Teresópolis e Paraíba do Sul, que só o Correio Petropolitano na TV traz para você. Bom fim de semana! TVC, a TV do Correio da Manhã.